Fala aí, galerinha, tudo bem? Vocês estão no canal Colecionando com Alegria e o meu nome é Bruno Alegria. Conforme vocês têm visto nos vídeos, eu ando abrindo aqui um monte de caixa, dando uma arrumada na coleção, reduzindo algumas coisas, né? E colocando em ordem. E para justamente poder fazer mais vídeos para vocês, né? Além de colocar minha coleção em ordem. E conforme eu vou vendo aqui as coisas, de repente eu vou sacando alguma coisa aqui e tal. E aí, poxa, me deparei com uma coleção que eu acho muito bonita, que eu gosto muito, que foi um marco realmente nas figuras de ação, que é essa figurinha aqui, que eu já vou falar sobre. E poxa, eu olhei e falei, caraca, essa figura já está com mais de 20 anos. E eu tomei um susto, falei, porra, como o tempo passa, cara, impressionante. Aí eu falei, pô, vou colocar do lado do nosso amigo aqui, um G.I. Joe, que esse então já está com mais de 50, né? Então eu falei, poxa, fazer aqui um breve comparativo, porque foi uma coisa muito curiosa. Eu tenho visto a utilização do termo tosco para esse tipo de figura aqui. A gente tem que tomar cuidado pelo seguinte, é muito importante quando a gente olha para o passado, a gente olhar para o passado com os olhos de hoje, é claro, né? A gente ter um comparativo, etc e tal, mas é importante você tentar ter a visão do que isso representava naquele passado, não é? Então é a mesma coisa, por exemplo, você vai ouvir uma música antiga, aí você vai olhar e vai dizer assim, cara, que coisa ridícula, poxa, como é que as pessoas ouviam isso? Ou, sei lá, você vai pegar um quadro, aí vai, pô, como é que o cara pintava isso? Qual é o sentido disso, dependendo da época? Ou você vai ler um livro antigo, quais eram os valores que tinham ali, como era a sociedade. Quer dizer, isso tudo muda, evolui, não só positivamente, muda também negativamente. Algumas coisas mudam positivamente, outras negativamente. Então, quando nós vamos jogar um foco ali, né, uma luz sobre o passado, né, observar esses itens, nós também temos que nos transportar àquela época para compreender essas coisas. Então, uma vez eu lembro, eu comentei, eu tinha tenho um amigo, que aonde eu comprava discos, eu saía do colégio, e era engraçado, eu colecionava discos, LPs. Aí eu saía do colégio, pouco à frente tinha um cara que vendia discos, e aí ali eu sempre via alguma coisa. E depois eu vinha para o meu bairro, pegava o ônibus, vinha para o meu bairro, descia sempre um ponto antes da minha casa, que tinha uma pessoa, né, que acabou se tornando meu amigo, que vendia LPs. Aí, poxa, eu parava ali, sempre comprava LPs nele, comecei uma coleção. E aí, uma vez falando de James Brown, nunca esqueci, eu falei, cara, assim, peguei um disco de James Brown e tal, cara, eu não, sabe, eu não gosto tanto, assim, tem coisas que eu gosto, mas ele falou, cara, você, quando justamente olhar para o passado, você tem que compreender o que aquilo representava. Ele mesmo me deu um toque na época. Aí eu falei, pô, é verdade, cara, o James Brown na época foi revolucionário, assim como muitos outros cantores, escritores, pintores e por aí vai. E muitos itens de coleção foram revolucionários na época também. Então o G.I. Joe, ele na época foi revolucionário, não havia nada igual. E ele era uma figura, em sua época, uma figura de ponta, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado ao simplesmente jogar esse tipo de termo, porque é um pouco assim, a gente tem que ter cuidado com essa visão. Naturalmente, o mundo evoluiu, ele já é aí um senhor em torno aí de seus 50 anos, e houveram outras figuras, né? Vieram outras figuras depois dele que evoluíram. Então é curioso você ter esse comparativo.
E é impressionante, quando eu peguei aqui essa figura, eu falei assim, caraca, cara, essa figura dessa coleção, né? Eu disse, cara, esse item já está com 20 anos. Porque essa coleção aqui, essa figura é da Dragon. A Dragon, ela ficou famosa, ela começou em 1987 fazendo kits para você montar. E ela veio, né, foi fazendo os kits, esses kits ficaram muito famosos. E em 1997, ela começou a produzir aviões de 1:400 chamados Dragon Wings, e que também fez muito sucesso. Aí quando chegou em 99, ela começou a produzir essas figuras aqui, que são itens da Dragon. Esse aqui é de 2002, é um soldado alemão. A maioria dos itens dessa coleção são de soldados alemães. E foram lançados mais de 600 itens, mais ou menos, ali numa conta grosseira, vamos dizer assim. E eles foram revolucionários para a época. O detalhamento desse item, para a época, é brutal. Assim, dentro de cada cartucheira dessa, tem lá as balinhas, etc e tal. A arma, ela abre, você puxa e coloca a bala ali dentro. O detalhamento dela é muito grande, entre outras coisas. O rosto foi uma coisa realmente revolucionária para a época também. Eu me espanto de falar para a época, porque pô, isso aqui para mim foi ontem, entendeu? É engraçado. Mas eu vou aproximar, dá uma olhadinha nesse rosto. Dá uma olhadinha, ó, botãozinho, no detalhamento, as cartucheiras, o rifle. Aqui a parte de trás, olha só. Cara, é uma coisa assim, até para os dias de hoje, impressionante. É muito legal, né? Olha só, a botinha embaixo, detalhada. É realmente um item de altíssima qualidade. E daquele item ali para esse item aqui, a gente tem ali em torno de 30, 35 anos de diferença. Quer dizer, a evolução daquele para esse aqui foi muito grande. Agora, esse item foi tão revolucionário que em 20 anos você compara ele a um item dos dias de hoje, é óbvio que houve uma evolução muito grande, muito. Você realmente, principalmente rosto, expressão facial, muitas coisas, né? Hoje tem arminha que dispara, realmente é evolução grande, mas o choque ele não é tão grande quanto desse item para esse aqui. Então é legal ter esse comparativo. Eu lembro que isso aqui, poxa, na época foi uma coisa assim fabulosa, uma coleção que realmente eu sou apaixonado, eu gosto muito, é de uma qualidade assim, cada detalhe desses itens aqui, dessa coleção, é fantástico. Eu vou mostrar outro para que vocês tenham um comparativo. Esse meu item aqui é curioso, porque foi um dos poucos itens que eu montei quase que peça por peça. Eu já possuía a arma, a pistola com coldre, a fivela, as granadas também, coloquei uma outra aqui, a mochila das costas e tal. Aí eu falei, poxa, eu podia tentar montar esse item. Consegui as botas, consegui a roupa, só que vocês vejam, essa roupa ela está um pouquinho desbotada e ela está sem aqui alguns detalhes. Aqui tem um detalhezinho de uma águia, etc e tal. Eu comprei uma outra camisa dessa, só que eu dei mole, porque eu comprei a camisa, tá novinha, 0 bala. Aí quando eu coloquei aqui, a calça não estava na mesma tonalidade. Eu falei, pô, não vai ficar legal.
Aí deixei assim, aí depois eu tento comprar um conjunto completo para que as partes fiquem na mesma tonalidade. Até poderia pintar a calça de cinza, alguma coisa assim, mas aí vai sair do que era a figura. E o último item que eu consegui foi o capacete. Consegui justamente em uma feira que eu frequento. Aí, galera aí do Falcon, que fica dizendo que feira é coisa de pobre, né? Não tem problema, não precisa ir para as feiras. Deixa as feiras para quem gosta, aí sobra item pra gente. Aí eu fui lá, consegui esse capacete lá no Mário, meu amigo Mário, que é vizinho de barraquinha ali do Gilmar, e me arrumou aquela coleção que eu coloquei o vídeo de itens da Corgi Toys, de Fórmula 1. Eu vivia tentando completar aquilo, não conseguia, vendia. Aí tentei de novo, não consegui, vendi. Aí, pô, na terceira vez eu tava tentando de novo, o Gilmar me aparece lá com a coleção quase completa. Eu comprei vários itens, vários itens nele. Aí vejam a importância dessas feiras, dos amigos colecionadores que a gente faz. E o Mário e o Gilmar são pessoas fantásticas, conhecedores assim de colecionismo imenso. Já comprei várias coisas no Gilmar. Comprei até um quadro no Gilmar uma vez que eu achei legal e tal. Então eu consegui esse capacete, foi a última coisa que eu consegui no Mário. Fiz a alcinha dele com um elástico. Vocês vejam aquela alça daquele elástico ali, já está frouxa, você tem que ir refazendo e trocando, atualizando. E aqui vocês vejam, esse item aqui, ele fazia parte de uma coleção, ele foi lançado em 66 pela Hasbro. O Action Man saiu um ano depois, em 67, pela Palitoy. Eu vou falar Hasbro Palitoy mesmo, conforme vocês já viram nos meus vídeos, e é assim que vai ser. Essa série eram Action Soldiers of the World. E saíram vários itens desse. Esse aqui e o soldado japonês que eu tenho também. Já apareceu num vídeo meu onde eu fiz uma brincadeira. Aquele soldado japonês é raríssimo. Eles fazem parte da Axis Force. E esse item aqui não está com o soldado original. A figura de ação que vinha com o soldado alemão era outra. Tinha uma face mais assim, bem diferente, o queixo mais quadrado, etc e tal. E o cabelo também não era flocado. Então o rosto é bem diferente. Eles fizeram esses soldados com rostos diferentes do que era o rosto do G.I. Joe original. Mas eu não tenho essa figura. Coloquei essa figura aqui, que é um flocado loiro. E vocês podem ver que ele é muito mais simples do que aquele outro. Estão vendo? Pô, esse capacete está inteirinho. Quando eu consegui esse capacete, eu nem acreditei. Muitos desses capacetes quebram com uma certa facilidade. Já aconteceu comigo, de um capacete meu cair no chão e quebrar. Então, assim, é uma figura que para a época foi revolucionária. E aí você coloca aqui um do lado do outro, vejam a diferença. Como a coisa realmente evoluiu. O próprio G.I. Joe evoluiu ao longo do tempo. Eles modernizaram também a parte de escultura facial do corpo. Muitas pessoas não gostaram. Gostaram até dos equipamentos, mas as figuras nem tanto. Aí eles fizeram modificações também. Naturalmente, algumas pessoas gostaram, porque eles já estavam visando a renovação da coleção. É natural que, né, nós vamos envelhecendo, vem uma nova geração, compra aquelas figuras, e para essa nova geração, depois que eles envelhecerem, aquelas novas figuras é que vão mexer realmente com o emocional, né, dessa geração que veio depois. E assim vai sendo feita uma renovação.
Muita gente diz assim: ah, Bruno, isso é action figure, não é para criança, etc e tal. Tudo para mim, como eu disse, é brinquedo. Se você colocar na mão de uma criança, ela vai brincar. Não tem essa. Action figure, eu falo, etc e tal, mas só é um termo bonito. Nós somos, eu me considero, não preciso dizer nós, para não incluir vocês. Eu me considero um colecionador de brinquedos, ou de bonecos, ou de carrinhos. Eu acho, na época que eu comecei, era assim que se falava, não tinha essa história de ficar falando action figures, não sei o que, não. Nós identificávamos como colecionadores de brinquedos. E como eu disse no vídeo, vocês podem ver, eu tenho um amigo colecionador que compra esse tipo de figura aqui, compra uma para ele, Hot Toys, etc e tal, e compra uma para o filho, igualzinho, e brinca lá com o filho, com uma das figuras, e a outra vai para a coleção. Então é muito legal você, após tantos anos, você verificar a evolução. Naturalmente nós temos outras marcas, hoje em dia tem muitas marcas, isso cresceu demais. Você encontra sites onde você compra as arminhas em separado, os acessórios, as roupas em separado, tudo isso você pode customizar. Eu lembro que na época eu fui customizar um soldado vietnamita. Cara, eu tive uma dificuldade, porque você tinha que correr atrás dos itens, tinha que fazer coisas você mesmo, então era difícil. Eu gostava, eu tive algumas figuras nessa época, etc e tal, quando começou justamente essa evolução dos itens. Teve uma época também, quem gostava de customizar, porque naturalmente a gente está falando de figuras que são assim, dentro de um determinado nicho, dentro de uma média, são figuras de um valor muito alto. Mas numa época, se vocês recordarem, veio uma coleção chamada Elite Force, era World Peacekeepers, alguma coisa assim, que tinha nas lojas americanas. Já era, obviamente é muito mais simples, mas já era num padrão muito legal e num preço muito bom. Tinha tanto na escala 3,75 quanto também na escala de 12 polegadas. E era muito legal, o preço muito atrativo. Você tinha nas escalas menores, você tinha tanques. A Dragon também fez veículos para essas figuras. A Dragon seguiu, ela foi com essa linha aqui até 2012, se eu não me engano, tá? Tô falando muita coisa de cabeça, assim, etc e tal. E aí você encontrava nas lojas americanas os tanques, os helicópteros. Era muito legal, muito bonito, muito bacana. E essa outra linha Elite Force de 12 polegadas, dava para pegar muita coisa, para customizar. Era mais simples, mas dava para você se divertir também, porque era mais barato. Aí vocês vejam como as coisas pioraram. Você hoje entra nessas lojas mais populares, assim, lojas americanas, etc e tal, poxa, você mede ali que os brinquedos, o nível dos brinquedos, caiu muito, porque o real desvalorizou muito. E aí, poxa, se você for importar produtos de uma qualidade maior, não vai sair, porque vai ficar caríssimo. Poxa, eu lembro que a gente comprava aquela coleção que eu comprei inteirinha, mas inteira, que eu fiquei apaixonado. Indiana Jones, de 3 polegadas e 75 também. Era R$10 a figura. Aquele packzinho duplo, ou com a motocicleta, etc e tal, era R$30. Veio também Star Trek nessa época. Olha, isso é outro assunto que dá pra gente desenvolver também. Como as coisas pioraram demais. Você encontrava essas coisas com uma facilidade imensa. E Marvel Legends, você ia na loja e tinha uma riqueza de itens. Hoje você vai nas lojas e tudo empobreceu. Os itens empobreceram. É o que eu disse, aqui a gente começa um assunto
já emenda no outro, porque eu poderia fazer outro vídeo falando sobre isso. Mas aproveitando como as coisas empobreceram, né? Como o real perdeu valor e como nós perdemos, enquanto colecionadores, o acesso mais barato a essas coisas e de qualidade, porque isso nem vem mais. E as coisas que vêm somente em determinadas lojas e muito caro em relação ao que era. As pessoas que começaram a colecionar há pouco tempo, elas às vezes não têm essa medida, esse comparativo, e acabam aceitando esses preços com muita facilidade. Eu mesmo acabo aceitando. Sinceramente, hoje eu estou pagando 130, 150 reais quando eu encontro uma figura de ação de 6 polegadas, eu estou pagando sorrindo. E há pouco tempo atrás era um absurdo completo você pagar isso. Então a gente também acaba aceitando isso meio que sem querer. E fica mais apertado, você não consegue comprar tanto quanto você comprava naturalmente. E eu espero que isso mude. Sinceramente, espero que isso mude para ontem. Para que a gente possa voltar a colecionar, comprar muita coisa, mais folgado, né? Mais tranquilo. Então tá aí, gente. Essas figuras aí que fizeram história. Tô aqui assustado de ver que essa coleção já está com mais de 20 anos. Tomei um choque assim quando eu abri a caixa, que eu olhei. Eu falei assim, nossa senhora, cara, de quando é isso? Aí eu parei para pensar, cara, isso já está com 20 anos, que troço é esse? É assustador como o tempo passa, é assustador, por isso que a gente mais e mais tem que fazer muita amizade, tem que estar muito junto, e irmos juntos nesse caminho. Eu espero que daqui a pouco eu esteja com cabelinho branco fazendo esses vídeos, e esse momento aqui vai virar história, vai virar passado. Aí eu vou olhar para mim mesmo e vou dizer assim, como eu era tosco. Será? Não. Vamos olhar para o passado com naturalmente, observando a evolução, mas também compreendendo o que aquilo representou naquele momento, a importância que aquilo teve. Isso é que é importante a gente verificar, olhar e ter respeito pelo passado, por aquilo que nós vivemos e do que esses itens representam, tá bom? Um beijo grande do Alegria para vocês. Muito obrigado pelo carinho imenso de todos vocês.